A família que trabalha unida sobrevive ao caos. Esse é o tema da mensagem de hoje. A família que trabalha unida sobrevive ao caos. E eu vou pedir que você preste atenção num único verso, porém, deixa a sua Bíblia aberta nos 2 capítulos que contam essa história. Gênesis capítulo 7, versículo 23. Gênesis capítulo 7, versículo 23, eu vou ler apenas a última frase. Gênesis 7, versículo 23, eu vou ler a última frase, que diz assim: ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Numa outra versão diz: sobreviveu apenas Noé e a sua família. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. O caos estava estabelecido na época de Noé. O caos. Esse caos está sendo retratado no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10. O caos significa que em tão pouco tempo de existência da raça humana na Terra, os homens estavam tão perversos, tão devassos, tão maus, que o próprio Deus se arrependeu de ter criado a humanidade e quis exterminá-la por completo. Então, a situação era tão grave que existe uma versão tripla do fato que aconteceu, para revelar o índice elevado do caos que se estabeleceu na humanidade. Um dos versos do capítulo 6 diz que surgiram gigantes, chamados de nefilins. 3 correntes falam de onde eles vieram. Os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e geraram esses gigantes. Uma corrente que não é muito aceita diz que simplesmente eram descendentes de Sete que se casaram com algumas mulheres ímpias. A segunda linha, mais amena, aceita por alguns, diz que eles eram poderosos reis da terra, que seus poderes e sua grandeza levaram ele a cobiçar algumas mulheres, se casar com elas e geraram gigantes. Mas a parte mais aceita, e é a que eu também aceito, embora não tenha nenhuma qualificação para isso, é só a leitura de vários líderes, de vários teólogos, de vários comentaristas, que acreditam que anjos caídos do seu estado de pureza, eles possuíram mulheres aqui na terra, gerando gigantes. É uma passagem controvertida, porém, é uma passagem que revela o caos de tal maneira, levando à devassidão, à perversidade, à perversão dos costumes, para o próprio Deus ficar indignado e revoltado e triste e decepcionado com aquela geração que não conhecia o que conhecemos. Mesmo assim, eles já estavam impregnados de todo tipo de artimanha, de todo tipo de pecado, de todo tipo de desvio do padrão original de Deus. Joga 9.000 anos em cima e analise a geração do século 21, em termos de perversidade, em termos de violência, em termos de devassidão, em termos de afastamento de Deus. Onde nós estamos? Será que não tem uma nova arca? Será que ela não é necessária outra vez para tentar limpar toda a sujeira que o homem, por ter se afastado de Deus, está fazendo? Aí Deus pega e faz o seguinte: ele chama um camarada, no meio de milhares de homens que já existiam, milhares de culturas, milhares de povos, pessoas que se espalharam, povoando a terra em vários cantos da Mesopotâmia, e ele escolhe chamado Noé, e a sua família, e dá uma ordem estranha para que eles construíssem um barco, chamado de arca, para que naquela arca Deus pudesse, por misericórdia, salvar não só aquelas 8 pessoas, seres humanos, Noé, sua mulher
3 filhos e as 3 esposas desses homens, mas também salvasse os outros seres viventes, porque a intenção de Deus era dizimar não só a humanidade, mas a própria criação. Tal era a tristeza do coração do Senhor com aqueles homens e com aquilo que eles estavam fazendo. É impressionante, meus irmãos, que Noé recebe uma ordem de Deus para construir um barquinho dessa magnitude, 135 metros de comprimento. Visualmente é complicado. Quanto tem esse templo aqui de comprimento? Quanto ele tem? Daquela extremidade onde está a cruz até a porta, 20 metros, 30 metros? Se tiver 30, não é? Agora você joga mais 3 igrejas e meia para frente. Você terá a extensão da arca. Agora, quanto tem de altura essa igreja? 15 metros? Será que nós temos daqui do chão até lá em cima 15 metros? Não. Não sei, mas vamos imaginar. Se aqui tem o quê? Uns 8, joga 2 igrejas dessa, uma em cima da outra, você terá os 15 metros de altura da arca e 20 metros de largura. E as construções navais recentes e grandiosas, feito o Titanic, observaram todo tipo de regra, 10 por 1, que Deus mandou Noé construir a arca para suportar elevadas ondas, baques, para que a proa e a popa não ficassem de tal maneira violentadas que o barco partiria no meio, como de fato o próprio Titanic acabou se partindo. Então, as regras navais que Deus deu a Noé para a sua família demoraram 120 anos para serem realizadas. E eu queria que você pensasse nisso, por ser hoje o dia do trabalho. Noé e sua família trabalharam 120 anos num projeto ambicioso e louco para salvar a família. Então eu queria que você fizesse todo o seu esforço, todo o seu empenho, por toda a sua vida, para que você pudesse salvar sua família, sua casa, sua mulher, seu filho. Aquilo que você chama de lar é o único barco que não vai afundar quando a humanidade inteira estiver no abismo. Por isso, eu quero que você pense junto comigo nesse tema. A família que trabalha unida sobrevive ao caos. E eu quero que você entenda algumas ideias que estão aqui, nesse texto da palavra do Senhor. E a primeira coisa que eu quero destacar é a seguinte: a família que trabalha unida, trabalha brilhando no meio da escuridão. Verso 8. Olha só o que diz, capítulo 6, verso 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Os versículos anteriores dizem: viu o Senhor a maldade do homem, que ela se havia multiplicado na terra, e que o homem era continuamente mau em todo o desígnio do seu coração. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A família que trabalha unida sobrevive ao caos, brilhando no meio da escuridão. No meio dessa escuridão que eu acabei de ler, o verso 8 fala o quê? E Noé, porém, achou graça diante de Deus. Irmãos, Deus está vendo você. Ele está me vendo também. Há um cântico que diz que eu não sou apenas mais um na multidão. Ele me vê, Ele me identifica. Ele sabe quantas vezes eu entro nesse santuário e abro a minha boca para pregar, para cantar, para orar. E Ele sabe quando eu estou no sofá da minha casa, ou na cozinha da minha casa, ou no trato com a minha mulher, ou com os meus filhos. Ele sabe, Ele me enxerga. E o pior, ou o melhor, Ele sabe até o que eu penso, quando fisicamente eu estou na igreja. E Ele sabe se eu estou inteiro, ou só fisicamente.
Mas que maravilha podermos afirmar que a família que trabalha unida sobrevive ao caos que virá. Como o caos veio na geração de Noé, virá sobre a nossa também, em algum tempo. Mas a família que trabalha unida sobrevive ao caos, brilhando no meio da escuridão. Paulo diz que nós temos que brilhar no meio de uma geração perversa e corrupta como astros, como luzeiros. Todo cristão brilha. E o texto diz no verso 8, porém, apesar de toda a calamidade que entristeceu o coração de Deus, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Que bonito! Você, no meio da devassidão, no meio de um emprego difícil, no meio de vizinhos perversos, no meio de parentes cínicos talvez, no meio de uma empresa onde você é tratado de maneira cheio de bullying, de perseguição, de piadinhas, porque você é cristão, porque você é consagrado, porque você é correto, porque você não vai em tudo quanto é inferninho, você não vai para a balada, porque você tem que voltar para casa onde tem uma mulher te esperando e alguém fica tirando onda com a sua cara, e você às vezes se sente até mal, e você até se pergunta, por que eu? Porém, Noé achou graça diante do Senhor, brilhou. No meio daquela escuridão, um brilho se destacava, era o brilho de Noé. Pode ser o seu, pode ser o meu. A família que trabalha unida sobrevive ao caos. Em segundo lugar, não só brilhando no meio da escuridão, mas também andando com Deus, quando todos viram as costas. A família que trabalha unida, andando com Deus, quando todos viram as costas, ela sobrevive ao caos. Olha o verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Aqui não está falando de religião, aqui não está falando de profissão de fé verbal, aqui está falando de estilo de vida. O padrão de Noé, que fez com que Deus olhasse para ele de maneira diferenciada, era que ele era homem íntegro, era homem justo e andava com Deus. Uma família que trabalha tendo um mentor assim, tendo esse parâmetro, o homem da casa é justo, o homem da casa é decente, o homem da casa é íntegro, o homem da casa anda com Deus. Esta família, por causa desse homem, sobreviverá ao caos. Sobreviverá ao caos. Porque não só brilha no meio da escuridão, mas anda com Deus. Olha, é triste a gente se lembrar que um pouco de sal, ele dá um sabor à comida, não dá? Quando ele não está presente, é terrível. Um pouco de sal dá tempero. E a Bíblia diz que cada crente é sal, cada crente é luz. Por que há tanta escuridão no nosso Brasil? Por que há tanta gente vivendo uma vida sem sabor, sem qualidade, sem beleza? É falta de sal? Ou os que se dizem sal se tornaram insípidos, sem sabor? Muito sal, 40 milhões de pessoas que dizem ser evangélicas. Será que andam com Deus? Porque se andarem com Deus, há que ter um impacto na nossa geração. Se eu andar com Deus, alguém vai ver. Se você andar com Deus, alguém vai perceber. Sua atitude, sua fala, sua reação. Noé não era apenas um pregador de justiça. Ele andava nela. A família de Noé trabalhou unida 120 anos, brilhando no meio da escuridão, mas também andando com Deus, quando todos lhe viravam as costas. Você não pode esquecer que o que eu li, Gênesis 6, de 5 a 7, era o retrato, o caos, maldade, Deus viu. Deus viu a devassidão, Deus viu a violência, e Deus falou, eu estou arrependido.
Na versão King James diz que Deus ficou extremamente triste de ter criado o homem. E Noé tirou a tristeza do coração de Deus por alguns momentos, por andar com o Senhor. A família que trabalha unida sobrevive ao caos, brilhando no meio da escuridão e andando com Deus, quando todas as pessoas lhe viram as costas. Eu não lembro a letra toda, nem o número do hino, mas um dos nossos hinos, do nosso hinário, diz mais ou menos assim: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem amor e frios estão. Não é isso que acontece? Tem muita gente andando religiosamente, mas e com Deus, sinceramente? Pensa, meu irmão, você pode fazer parte de algo tão grande como fez Noé. E a família de Noé sobreviveu ao caos, porque Noé era uma pessoa que brilhava no meio da escuridão. Noé era uma pessoa que andava com Deus, quando todas as outras pessoas lhe viravam as costas. Outra ideia: Noé não apenas brilhava no meio da escuridão. Noé não apenas andava com Deus quando todos lhe viravam as costas. Há uma outra ideia: Noé resistia à correnteza da devassidão. A família que trabalha unida é uma família que resiste a essa correnteza da devassidão. Verso 11 e 12 de Gênesis 6. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Irmãos, a palavra corrupção, ela é totalmente desconhecida de nós brasileiros. Que mentira que eu falei agora. Parece que corrupção é o nosso primeiro aprendizado. Primeiro aprendizado. Quem chegou aqui primeiro? Cabral e a sua comitiva. Os índios, com ouro, com tantas joias e peças, receberam, além das gripes e das doenças do homem branco, alguns espelhos mequetrefe, comprado na 25 de março. Cabral mandou alguém comprar lá e falou: olha aqui, ó, me dá esse ouro e eu te dou esse espelho. Corrupção. Você dá uma coisa que não vale nada em troca de algo que vale muito. E Deus olhou aquele povo que ele havia criado e ele se entristeceu, porque a corrupção estava impregnada em todas as pessoas, menos na casa de Noé. Noé e sua família resistiram à correnteza da devassidão, da corrupção. E não é fácil. Não vem dizer: não, desse mal eu não morro. Analisa. Percebe. Quantas vezes um brasileiro normal e comum, que quando vê alguém roubando milhões, fica indignado. Mas quando ele próprio faz alguma coisa para um benefício, para levar uma vantagem, para dizer: eu assinei a lei de Gerson, eu vou levar vantagem em tudo que eu puder. Irmãos, Noé resistiu a isso. Deus olhava aquela geração, não dá para imaginar, só usando o Brasil como parâmetro. A nossa corrupção é endêmica. Naquele caso era globalizada, e nós sabemos que é assim até hoje. Mas a família de Noé, por causa de Noé, resistiu à correnteza da corrupção. Uma família que faz isso, que resiste à correnteza da corrupção, ela vai sobreviver ao caos. É bonito ver uma criança pequena tendo o pai como referência de honestidade. É bonito ver uma criança adolescente vendo o pai e a mãe como referência de dignidade, de amor e de respeito. É bonito, é lindo, é isso que vai salvar a família.
e o mundo. Se você entende a linguagem bíblica, entenda que Noé viveu num mundo igual ou pior que o nosso, ou o nosso é igual ou pior do que o dele. E ele brilhou no meio da escuridão. Ele andou com Deus quando todas as pessoas viravam as costas para Deus. Ele e sua família resistiram à correnteza da devassidão, da corrupção. Tem corrupção nas igrejas? Só um irmão teve coragem para responder: tem. E isso deve entristecer Deus. Quando alguém vende um voto, quando alguém vende alguma coisa para isso é terrível, é trágico. Quando alguém julga precipitadamente quem quer que seja. Eu não sei se isso é verdadeiro ou falso, mas rolou na internet há 10 anos atrás, pelo menos, a história de um americano todo mulambento, parecendo um mendigo, que entrou numa igreja. Todo mendigo, todo cheirando mal, todo feio, todo estragado. E ele entrou pela primeira vez naquela igreja e tentou sentar, e tentou se adequar, e tentou ficar ali por um tempo, um domingo, 2. Mas era o pastor da igreja. Ele fez isso para ver até que ponto as pessoas daquela igreja amavam indiscriminadamente as pessoas. Eu não sei se é fato, pode procurar na internet, está lá no YouTube. Se isso é verdadeiro ou não, eu não sei, mas é coisa que Jesus fez. Ele fez isso muitas vezes, usou muitas pessoas, e nós caímos em muitas dessas armadilhas dele. Por quê? Porque às vezes é muito fácil. Crente não é capacho, nem tonto, mas também não pode negar aquilo que o próprio Deus não negou, até ao Nicodemos, até a Madalena, até a quem quer que seja. Noé, ele resistiu à corrupção. Resista também. Seja a corrupção da sua moral, da sua ética, dos costumes, do seu dinheiro, do modo de lidar com ele, do seu trabalho, de se vender ao seu patrão, pressionado. Eu já contei essa história aqui, e essa eu tenho certeza que é verdadeira. A Chile vai lembrar do fulano, Paulo Silas Casini. Era um camarada lá da igreja de São Caetano, na época da minha mocidade. Ele deve estar trabalhando agora, tem uns 70 anos agora, com missões no projeto da IPB, que constrói igrejas em todos os cantos do Brasil. Leva um grupo de 30, 40 homens, fica lá um mês e levanta uma igreja, constrói, reboca, faz o possível. Paulo Silas foi funcionário durante anos do antigo Banespa, o Banespão ali. E ele contou num estudo bíblico que ele tinha um patrão, um superior, que um dia, por sei lá que cargas d'água, não queria falar com um fulano. Olha, Paulo, se o fulano ligar, diga que eu não estou. E foi embora. E o Paulo lá no trabalho dele, de repente chega o fulano, ou toca o telefone, e é o fulano, cadê o ciclano? Aí ele mandou dizer que não está. E aí ele bateu na cabeça e falou: puxa vida, ser crente é complicado, porque você não fala em mentir. E aí ele teve problema com o patrão, mas o patrão disse: olha, eu fiquei numa saia justa, mas eu não posso deixar de tirar o chapéu, porque você não conseguiu mentir, nem sob pressão, não se corrompeu por um detalhe, o mesmo detalhe que não deixou José se deitar com a mulher de Potifar. Eu não poderia, disse José, fazer tamanha maldade contra o meu Deus. Então, Noé era um cara maravilhoso, porque pertenceu a uma época de tanta corrupção, mas ele e sua família não se deixaram levar pela correnteza da corrupção. Por isso a família dele trabalhou unida 120 anos e conseguiu sobreviver ao caos. Outra ideia do texto interessante é que a família que trabalha unida sobrevive ao caos atentando para as declarações de Deus, prestando atenção a elas. Versículo 13. Então, Deus disse a Noé: eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Noé prestava atenção às declarações de Deus. Faça um exercício em sua casa.
Pegue a Bíblia e tente imaginar que é Deus falando. E não pule de página quando Deus estiver falando com você, com o dedão dele cutucando a ferida que você tem, que eu tenho. Porque tem horas que a gente quer ser seletivo com a Bíblia. Senhor, essa aqui não. Quando eu era pequeno, falava com a minha mãe sobre essa questão das genealogias. O fulano viveu, teve tantos filhos, teve tantas filhas e morreu. Nerso da Capitinga, morreu. E aí vem outro, fulano, casou, teve tantos filhos, tantas filhas e morreu. E eu falava, mãe, como é que é isso? Ela dizia, é exatamente isso, filho. O sujeito vai casar, vai ter filho, vai ter filha, vai crescer, vai fazer, vai produzir, e um dia ele vai morrer. Passaram-se os anos, eu fui para o seminário, chego lá, um dia um professor brilhante, pega esse texto e o tema da mensagem dele, e morreu. E ele começou a mostrar que isso é padrão, desde Adão, não há como escapar. Morre o Faisal, o rei, morre o José da Silva, mendigo, morre o Bill, o William, o David Rockefeller, e o Sestavo também. Não há como fugir disso. E há pessoas que se convertem lendo genealogia. Porque ele olha lá e fala, eu estou nessa lista, eu vou morrer um dia. Uma família que trabalha unida, sobrevive unida, atentando às declarações de Deus. E uma das declarações de Deus é esta: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ao homem está destinado uma vez só, morrer uma vez só. Depois disso é o juízo e fim de conversa. São declarações. Faça a sua lista de declarações de Deus e preste atenção a cada uma delas. Porque é fácil você fazer uma declaração e dizer, pastor, leia isso. Só precisa toma cuidado você. Pega a declaração e olha e fala, isso é para mim. Porque cobrar de mim, ou eu cobrar de você, é mole. Mas quando eu olho e falo, Senhor, isso é para mim, não posso fugir. Não fugia, ele prestava atenção às declarações de Deus. Uma família que trabalha unida, sobrevive unida ao caos, prestando atenção às grandes e profundas declarações de Deus, sejam elas quais forem. Eu tremo diante de uma declaração, não porque fiz a mesma besteira do xará da Bíblia, mas quando Natan chegou na cara de Davi, e Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus, na boa, e ele tinha pecado, ele tinha dormido com Betsabá, ele tinha mandado matar Urias, ele tinha feito um monte de lambança, e ele estava na boa, nem compor mais ele conseguia, nem tocar sua lira, sua harpa ele conseguia, e Deus falou, Natan, vai falar com ele, porque ele está fugindo de mim. E Natan vai lá, uma profecia só. E Natan chega, Davi, podemos trocar uma mensagem? Não pelo Facebook, mas assim, face a face. E tá bom. O que você quer, Natan? Olha, posso contar uma historinha para o rei? Pode, Davi. Natan, pode contar a historinha. E ele contou a historinha que todo mundo sabe. Um homem tinha uma ovelhinha, o outro tinha muitas, e pereré, tarará, e o cara que tinha só uma, veio um outro forasteiro e matou a ovelhinha dele. Davi bateu no peito e falou, eu sou o rei, mate, execute esse fulano, merece morrer. Natan, acho que deve ter cruzado os braços, falou, sabe o que o Senhor mandou dizer? Você é o cara, não o Roberto Carlos, você é o cara. Esse cara é você é que fez isso. E a Bíblia diz que Davi chora, ele vai para o quarto e lá acho que ele pega um papiro, ele pega uma pena e ele fala, Senhor, enquanto eu calei os meus pecados, o meu vigor se tornou em sequidão de deserto, mas quando eu confessei,
o Senhor me limpou. Não me tire o teu Espírito Santo, Senhor. Me dê de volta a alegria da salvação. A declaração de Natã, Davi percebeu. As declarações de Deus, Noé percebeu. Você percebe também? Uma família sobrevive, unida, trabalhando, e vai sobreviver ao caos quando ela e seus familiares e seus membros não ignorarem as declarações de Deus. Outra coisa que eu vejo no texto, a família que trabalha unida sobrevive ao caos, obedecendo ao plano de Deus. Do verso 14 ao 21 é o que acontece. Eu não vou ler tudo, mas sabe o que aconteceu? Verso 14 resume: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. E Deus dá todo o plano. Olha, não precisava nem ter feito curso de engenharia naval. O engenheiro naval do universo falou: ô rapaz, você nunca foi carpinteiro, nunca foi marceneiro, mas eu sei, meu filho vai ser, e você faz exatamente como eu disse. Uma família que trabalha unida sobrevive ao caos quando ela obedece ao plano de Deus. Quando ela não tenta inventar, não tenta inserir, não tenta falar: Deus, olha, deixa eu fazer do meu jeito. Eu encontrei aí umas peças novas aí, entendeu como é que é? Eu bolei um caminho, uma estratégia. Eu comprei um Waze, Senhor, não preciso da sua Bíblia. Eu sei que o seu filho é o caminho, a verdade e a vida, mas eu sou um autônomo. Olha, lembra daquela velha canção? A Bahia já me deu régua e compasso, meu caminho pelo mundo eu mesmo traço. Os irmãos se lembram dessa música? Não lembra não, né? Alguns lembram. Gilberto Gil, aquele abraço. A Bahia já me deu régua e compasso, meu caminho pelo mundo eu mesmo traço. Só faltou um traço que ele não percebeu. Um poste, bem na frente do carro do Pedro Gil. Porque quando o Pedro Gil bateu lá, ele morreu. Você entendeu? O homem faz planos. E pode e deve fazer. Mas a solução certa vem de Deus. Por isso a família que trabalha unida sobrevive ao caos, obedecendo ao plano original de Deus. Há um plano para você homem, há um plano para você mulher, há um plano para você filho, há um plano. Olha, se eu pudesse falar de uma casa, sintetizando, eu pego 1 Pedro 3,7 e digo que o homem deve viver a vida comum do lar, tratando a sua mulher com toda a dignidade e consideração, considerando-a como parte mais frágil, tendo consideração para com a sua mulher, para que as suas orações não sejam impedidas. Mas o cara que chega em casa, mete a botina, fala: mulher, tira aí. Como a família dele vai sobreviver ao caos? Se ele é um brucutu. Um brucutu. Deus não quer isso de jeito nenhum. Ele não me trata assim. Eu não posso tratar assim nenhuma pessoa. Por isso a família de Noé nos ensina, no dia do trabalho, no primeiro domingo do mês de maio, mês da família, que é indispensável sermos uma família que obedeçamos os planos de Deus, porque só assim vamos sobreviver ao caos. E umas duas últimas ideias para finalizar. A família que trabalha unida sobrevive ao caos executando o projeto de Deus, não apenas obedecendo ao plano. Olha o verso 22 do capítulo 6. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. A família que sobrevive ao caos, ela executa. Porque os irmãos se lembram daquele moço muito jovem, que chegou para Jesus e perguntou: o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus disse uma coisa estranha: vai, vende tudo o que tens e depois vem e me segue. E a Bíblia diz que o jovem, por ser dono de muita riqueza, foi embora. Mas antes ele tinha dito a Jesus: eu sou bom de 10 mandamentos, eu decorei, fui bom aluno da escola dominical, ganhei concurso bíblico.
Aí Jesus falou: faz e vive. Põe em prática. Não fica só de lero-lero comigo, não. Vai lá e executa o que eu mando. Eu contei, é uma piada, mas ela pode ser ilustrativa. Tomara que isso não aconteça no dia do meu enterro. Tomara. Mas isso aconteceu em algum enterro de algum pastor aí. O sujeito tinha morrido, e pastor morre também. Aí deitaram ele lá no caixão, mais ou menos aqui assim, ó, tiraram o púlpito. É comum fazer isso. Se fizerem comigo, graças a Deus, vai ser bonito. Aquelas cadeiras de lado ali, Rebeca, João Vitor. Mas é uma história, é história. Aí a mulher estava lá e chorando, marido morto. E o outro colega pastor, e veio e começou a elogiar o falecido. Homem digno, abençoado, dedicado, santo, consagrado, fiel, temente a Deus, bom pai, bom marido, zeloso em sua casa, até que a mulher não aguentou, falou: filha, vai lá ver se é teu pai que está no caixão, filha, vai lá ver. Já imaginou que tristeza? O cara está morto e a mulher fala: ele está falando de outro, não é meu marido. Porque não executou, fazia bons discursos na igreja, mas não executava na prática o belo discurso que fazia. Noé executou, a família dele executou, e a sua? Alguém chega no teu emprego e fala assim: olha, vamos lá. E ele fala: não, eu vou para lá. Ela está me esperando. Ah, você ainda entra nessa, rapaz? Entro, fico lá. Não vou com vocês para lá, não. Vocês entenderam a jogada? A pressão da coletividade pode perverter um bom costume adquirido. Por isso que a Bíblia alerta: as conversas más pervertem os bons costumes. Uma família sobrevive ao caos quando os seus membros executam o projeto de Deus como Noé executou. E, finalmente, a família que trabalha unida sobrevive ao caos, navegando com segurança em meio ao caos. Quase um semestre, Noé e a família estiveram naquele barco. Não foi pouco. De chuva, só 40 dias. O resto, vento, tempestade, demora para baixar e tal. E ele lá, com toda a família reunida. Diferentemente do filme, não tinha ninguém lá dentro mais não. No filme eles inseriram um camarada lá, um espertinho ali, mas não tem isso não. 8 seres humanos e animais. E por curiosidade, um holandês, em 2011, 2012, ele construiu uma arca proporcionalmente metade desta. Impressionante a tecnologia que ele usou, exatamente essa aqui. Não colocou nada de aço, nem prego, nem nenhum instrumento. Ele fez exatamente como a Bíblia manda. É um objeto numa cidade que eu não lembro qual que é, de turismo. Impressionante. E ele é um cristão. E o que ele quer com isso é mostrar que verdades bíblicas devem ser admiradas, honradas e respeitadas. Coloque lá no YouTube, holandês que construiu uma arca, e você vai ver vários exemplos, vários testemunhos. Por isso, a família que trabalha unida sobrevive ao caos. É o que está escrito em todo o capítulo 7, finalizando no versículo que eu li. Versículo 23, finalzinho, mas eu vou ler o 23 inteiro. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis, as aves do céu, tudo foi extinto. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Se o mundo fosse acabar e você tivesse o privilégio de ir para uma ilha, que e quem você levaria? As respostas podem ser múltiplas, mas sabe o que um crente sincero deveria levar? Só esse livro e a família dele. Dá para recomeçar tudo outra vez.
Não é brincadeira, não. Não é piada, não. Não é utopia, não. É verdade. Porque quando Noé sai, 160 dias depois, tudo recomeçou. O que você tem hoje no mundo, as etnias, as línguas, as formas, os seres diferentes, os animais, tudo saiu daquela arca, lá na Mesopotâmia, no alto do Monte Ararat. Pessoas pesquisam aquela região até hoje, tentam descobrir. Eu e você somos a prova viva de que a família que trabalha unida, temente a Deus, sobreviverá ao caos. Se há um caos bufando e ameaçando a todos nós no mundo e no Brasil, a sua família, abraçada em Deus, sobreviverá ao caos. Lembre-se disso e se alegre por ter uma, e zele por ela, e diga: o mundo inteiro não vale a minha família. É bonito a gente viajar, como é bom viajar. É bacana você ir em hotéis pelo mundo afora aí. Como é bom. Como é bom às vezes você ter uma graninha para ir num hotel 2 estrelas e meia, 4, até aí eu já cheguei. Mais que isso, ainda não deu. Não deu não. Mas aquele arrozinho com feijão, a gente sente uma falta. Eu sei que a Milena está aí, não posso falar que vou comer arroz com feijão não, mas depois que a gente volta, ou quando você sai, até no cinema, assistir um filme, vai numa, sei lá onde for, você não vê a hora de voltar para onde? Para aquele lugar onde você pode ser você mesmo, onde você pode usar aquela velha camiseta surrada do Bradesco, sabe? Aquele chinelo que já está furado embaixo, aquele tênis que você já falou para a filha, joga fora, compra outro. Ela fala, não. Sabe aquele pijama que já tem mais bolinha do que não sei o que, não adianta raspar, mas é com aquele que você se sente bem. Isso é família, é cheiro de família, porque quando você ganha um pijaminha novo, você se sente até meio esquisito dentro dele. Família é colo. E é esse colo que Deus não quer que você perca. Entenda isso. E no dia do trabalho, trabalhe pela sua família. E trabalhe por esta família maior que a família de Deus. Porque só essas duas vão sobreviver ao caos que vem pelo mundo um dia. E você estará do lado certo da arca. Porque com certeza a turma que estava do lado de fora, 120 anos deve ter zombado de Noé. Ei, doido. Você constrói um barcão desse em cima de um morrinho desse e diz que vai chover. O que é chuva? Nem chuva ele sabia o que era. E diz que vai abrir as portas do abismo e vai inundar essa montanha aqui. Que é doido. Mas quando a porta fechou e Deus betumou do lado de fora, não sei, Deus deve ter enfiado a mãozona dele, algum poço de petróleo ali, e betumou e falou, lacrado está. 8 pessoas sobreviveram ao caos. Faça parte de uma delas, honrando e amando a sua família micro e a sua família macro, em nome de Jesus. Amém.